Esse livro aqui é um livro que eles capricharam na edição dele. Ele é encadernado, como você pode ver. Ele é todo ilustrado a 4 cores. Tá vendo aqui, olha, tem as ilustrações. Como é que era Jerusalém. Então é um livro muito didático. Ele tem também, além disso, ele tem os QR Code aqui que eu coloco. O QR Code aqui, por exemplo, aparece ó. Tá vendo o QR Code aqui? Deixa eu ver sobre o que é esse aqui. É banho romano. Aqui eu filmei um banho romano e eu mostro lá como é que era o banho. Então quando eu falo, por exemplo, sobre Herodes o Grande, aí você coloca ali no QR Code, eu vou filmar para você o túmulo de Herodes, para você ver o Herodes o Grande, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre Jesus. Eu quero contar para vocês uma coisa, uma evolução, que eu posso dizer assim, da minha relação com a arqueologia, tá bom? A minha relação com a arqueologia. Acho que eu já contei isso em outras oportunidades, mas eu acho que é bom contar novamente aqui para você saber. Eu nunca planejei ser um arqueólogo, nunca planejei. Quando eu fiz a graduação em teologia, eu queria ser um teólogo, ponto. Estava satisfeito. Isso foi amor à primeira vista mesmo. Eu lembro que, na verdade, eu já tinha uma certa paixão pelo grego, porque embora eu fiz, pasmem, contabilidade, eu sou formado em contabilidade, mas não sei fazer nada de contabilidade. Eu lembro que tinha um professor que ele tinha sido padre. E ele deixou de ser padre, mas ele sabia grego e latim. Então ele chegava em sala de aula, sempre brincando com a gente, escrevia em latim na sala de aula ou em grego. E eu achava aquilo tão formidável, porque eu ficava assistindo as aulas dele e eu, nossa, que bacana, eu ficava imitando as letras dele ali. Ele fazia só pra zoar, a gente todo mundo era adolescente ali, mas aquilo mexia comigo. Um pouco antes disso, eu lembro que eu sempre ia à casa paroquial de um padre lá de Belo Horizonte, que depois virou bispo, hoje ele já faleceu, Dom Sebastião Roque, e ele tinha muitos livros de teologia, que ele estudou em Roma, estudou em Jerusalém, e eu ficava impressionado com aquilo ali, isso com 9 anos de idade. Aliás, um parênteses, alguns desses livros do padre Roque estão aqui comigo hoje, ele me doou a biblioteca dele, alguns livros que estão aqui eram dele. Livro de grego, livro de hebraico, e eu lembro que eu ficava fascinado assim para conhecer aquelas línguas, aquele ambiente. Aí eu fiz a faculdade de teologia adventista, e ali eu já falei, é isso aqui que eu quero ser teólogo, eu quero fazer mestrado e doutorado. E de fato eu persegui esse sonho, eu fiz o mestrado em patrística e o doutorado em grego do Novo Testamento. Mas, aí que vem a questão, quando eu tive a oportunidade no doutorado de fazer uma área de concentração menor, que você sabe, o doutorado tem o major e o minor, você tem aquela área de concentração maior e tem uma menor. Eu escolhi para Jerusalém, para fazer arqueologia só para ter oportunidade de ir para lá. E quando eu cheguei em Jerusalém, gente, eu fiquei encantado com a coisa e eu percebi que a arqueologia, ela podia trazer para mim muitos benefícios para o estudo da Bíblia Sagrada. Ali que começou, isso em 1998. Aí depois disso eu fiz um outro doutorado em arqueologia clássica, depois um pós-doutorado em arqueologia, e hoje eu acabo fazendo essa mescla entre teologia e arqueologia bíblica. Então, eu tive fases também da relação com a arqueologia. No primeiro momento, eu pensava assim, a arqueologia ela é boa para ajudar a confirmar as histórias que a Bíblia apresenta. Tá, tem esse valor mesmo. Através da arqueologia eu consigo verificar a viabilidade histórica ou não daquele episódio mencionado na Bíblia Sagrada. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ver que a arqueologia tinha também um outro viés importante. Ajudar a entender o contexto da Bíblia Sagrada. E eu vou dar vários exemplos para vocês aqui. Então a arqueologia não é só para confirmar a história da Bíblia, não. Às vezes eu tenho um achado arqueológico que ele não tem nada a ver diretamente com nenhuma passagem da Bíblia. Mas ele me ajuda a ter uma ideia. Por exemplo, eu tenho aqui, só para vocês terem uma noção, isso aqui é original. Eu tenho um vidro romano da época de Jesus. Tá vendo? Tá bem? Então a gente descobre que mais ou menos 100 anos antes de Cristo, os romanos começaram a fazer esses vidros aqui, olha. Havia, é verdade, desde o 8º século antes de Cristo, alguns tipos de cerâmica que nós chamamos de vitrificada. Mas o vidro propriamente dito, os romanos que fizeram os primeiros, olha. Isso aqui é muito sensível, porque isso aqui quebra fácil, sabe? Eu trouxe com cuidado lá de Jerusalém isso aqui e ponho aqui, depois vai lá pro museu. Aliás, eu quero dar uma boa notícia a todo mundo que está aí me ajudando com o museu. O NASP já me autorizou aqui a dar a data.
Agora em 2022 será o ano da construção do Museu de Arqueologia do NASP. Todo mundo que faz o meu curso lá, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, aquele que fez o primeiro curso de arqueologia, esse dinheiro está todo guardado numa conta especial que o NASP fez, e eles já estão procurando agora empreiteiras, construtoras, e em breve nós vamos estar aí inaugurando o museu, se Deus quiser. E algumas doações também. E se você ainda não é inscrito também lá no curso, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, vá lá, você faz assinatura e de quebra você vai estar ajudando a construção do museu. Nós vamos falar então de exemplos de como a arqueologia ajuda a ilustrar a história da Bíblia. E eu vou me deter aqui para ficar dentro do livro A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, eu vou me deter mais a falar de exemplos do Novo Testamento, tá bem? Eu acabei de postar, se não postei vai sair agora, minha esposa está fazendo a capinha, lá no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, um vídeo onde eu explico esta questão do galo que cantou na noite em que Jesus fora negado por Pedro. Que galo era aquele que cantou? Tem uma questão arqueológica ali também. Quer ver outro exemplo? Olha aqui, eu tenho moedas originais da época de Jesus. O que eu vou aprendendo aqui com as moedas da época de Jesus? Uma curiosidade que eu aprendo, eu tenho algumas aqui na minha coleção particular, são moedas que eu fui comprando, fui adquirindo, e algumas eu uso para dar aula ou para ilustrar, elas não fazem parte do acervo do museu. Então, por exemplo, olha que interessante essa moeda aqui da época de Jesus. Essa moeda aqui, se vocês estão vendo, ela tem umas partes em verde, estão vendo? Ela tem uma parte em verde, mas ela está toda revestida de prata. Esta aqui era uma das moedas que eles davam no templo de Jerusalém. No templo só podia usar moedas de prata. Eu tenho uma réplica do shekel do templo, ou da moeda do templo. A réplica é assim, ó. Tá bem? De cabeça para baixo. Aqui você tem o rei Melkart, rei de Tiro, e aqui atrás você tinha a águia romana. Os romanos cunhavam essa moeda onde hoje é o Líbano, na região de Tiro e Sidom. A Bíblia fala que Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom, daqui a pouco eu vou falar de um episódio de Jesus ali. E, de acordo com as leis de Moisés, você tinha que dar de oferta no templo meio ciclo de prata. Meio ciclo de prata. O ciclo é uma unidade de peso, tá bom? As moedas na época não eram como as de hoje, que a moeda tem um número ali para identificar, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma moeda aqui. Eu tenho uma moeda aqui, nem sei de que país que é essa moeda aqui. Acho que é do Irã, essa moeda, se não me engano. É do Irã ou da Inglaterra, não sei agora. As moedas geralmente têm um formato assim, né? Mas na época de Jesus, as moedas não eram medidas pelo número que elas tinham, pelo formato, tá bem? Elas eram medidas pelo peso delas. Então, você tinha um meio ciclo, você tinha um ciclo inteiro, aí você tinha um denário. E essas moedas de prata cunhadas em Tiro, elas eram as moedas de prata mais puras, porque elas tinham 98% de prata e só 2% de liga de outros metais. Então, só essa moeda que era aceita no templo. Mas você nota que essa moeda tem a foto do rei Melkart aqui, e do outro lado tem a águia romana. Sabe o que os judeus faziam? Depois de um tempo, eles pediram autorização a Roma para cunhar a moeda dentro de Jerusalém. Aí, quando eles iam cunhar a moeda dentro de Jerusalém, eles borravam a imagem da águia e a imagem do rei, para que eles não estivessem assim incorrendo no erro de estar transgredindo o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura. É curioso que o judaísmo da época de Jesus, você descobre que eles criavam regras para transgredir a regra. Tinha que usar esta moeda no templo, para estar de acordo com Moisés, que era meio ciclo de prata. Tinha que ser essa moeda, não podia ser outra moeda de prata. Só que, para não quebrar o mandamento que diz não farás para ti imagem de escultura, eles pegavam a moeda que Roma deixou que eles cunhassem em Jerusalém e borravam a águia que estava do outro lado aqui. Depois, com o tempo, eles começaram a fazer o shekel do templo com outro formato aqui, olha. Com símbolos mais judaicos, tá vendo? Um copo aqui e do outro lado a romã. Também? Essas aqui são réplicas que eu tenho. Foram 30 moedas desta que Judas ganhou para trair Jesus. Já que eu falei que muitas vezes o judaísmo da época de Jesus criava regras para transgredir a regra, Judas traiu Jesus com as moedas do templo. Ele ganhou 30 moedas de prata, segundo a Bíblia. 30 shekels do templo como este.
era o suficiente para comprar talvez um escravo na época. Um escravo assim, meia boca. Por isso que os sacerdotes, depois que ele rejeita lá, ele joga de novo as moedas para eles lá, eles pegam aquelas moedas e jogam nele lá, ele não aceita, joga a moeda de novo lá, eles pegam e compram um terreno de sangue com aquelas moedas ali, que falam que eram moedas malditas, porque elas valeram o sangue de um homem. Agora, olha uma curiosidade da época de Jesus. Naquela época já havia engano, já havia falta de... Ah, desculpa, pessoal, esqueci de um detalhe aqui. Eu vou fechar aqui os comentários, tá bom? Só para ver que... Não estou conseguindo achar aqui agora. Eu estou com medo de acabar desativando os comentários aqui. Não, tudo bem, deixa os comentários aí. Depois eu vou abrir para algumas perguntas para vocês. Por que ele não está aqui desativando? Deixa eu ver aqui. Ah, achei aqui, ó, desativar comentários. Pronto, agora ficou melhor. Tá bom? Mas vocês podem ir apertando o coraçãozinho aí. Depois eu ativo os comentários de novo. Agora, olha que interessante. Na época de Jesus já havia falcatrua. O que algumas pessoas faziam? Falsificavam dinheiro. Aí que entra essa moeda aqui, que é original. Esta moeda é um shekel do templo, da época de Jesus. Só que ela é apenas banhada de prata, mas o interior dela é de bronze. Tá vendo que está esverdeado aqui, olha? Ela é bronze. Mas se ela é bronze, por que ela está revestida de prata? Era uma forma que eles tinham de falsificar o dinheiro. Hoje há várias maneiras de falsificar dinheiro. De vez em quando aparece aí alguém dando dinheiro falso, um estelionatário, alguma coisa assim. Na época de Jesus eles pegavam uma moeda de bronze, que tinha valor menor, passavam apenas uma camada de prata em volta dela, e aí essa moeda ficava tendo um valor maior do que o que ela tinha de verdade. Era uma moeda falsa. Então olha que contraste. Eu tô com uma moeda original, verdadeira, porém falsa. Vocês entenderam o trocadilho? Ela é falsa porque na época de Jesus ela era uma falsificação do ciclo de prata. Mas ela é original porque ela tem 2000 anos. Além disso, outra coisa curiosa, que a única moeda que eu falei com vocês que podia ser aceita no templo era o shekel do templo. Então você, quando ia lá levar a sua oferta para o templo, alguma coisa assim, você tinha que primeiro passar pelo cambista. Ou pela casa de câmbio. Igual quando você vai viajar, você vai lá no banco, no aeroporto e troca. Hoje, com a ideia o advento do cartão de crédito, quase ninguém leva dinheiro vivo para o exterior, né? Leva mais o cartão de crédito. Naquela época você chegava com o seu dinheiro lá, o seu denário de bronze, alguma coisa assim, e você, no starter geralmente era de prata, o denário, você trocava o denário de bronze pelo shekel do templo. Depois que você trocava o denário do cambista pelo shekel do templo, aí era o shekel do templo que você levava até um homem lá que estava vendendo os animais. Aí ele pegava e vendia o animal com aquele shekel, o que sobrava você colocava lá no cofre do templo, chamado de gasofilácio. Por isso que Jesus, certa vez, pensando em toda essa falsificação que havia no templo de Jerusalém, Jesus um dia pegou um chicote e começou a expulsar os vendilhões do templo e falou com eles assim: a minha casa é uma casa de oração, mas vocês a têm transformado num covil de salteadores, de ladrões, de bandidos. Então vocês sabem por que Jesus falou aquilo. Olha como é que essas moedas me ajudam a ampliar o entendimento do templo da época de Jesus. E no livro aqui, a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, tem um momento aqui que eu mostro as moedas que se usavam naquele tempo, o shekel do templo. Aqui, por exemplo, olha, aqui eu tenho um denário de Tibério César, desenhado aqui, ó. Tá bom? Esse denário de Tibério César provavelmente foi aquele que Jesus usou quando ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Alguns pensam que talvez fosse o denário de Tibério, outros não. A dúvida que se tem é se na época de Jesus já estavam circulando as moedas de Tibério, ou se as moedas de Tibério só foram circular depois do ano 34 da nossa era, tardiamente. Então aí talvez não seria o denário de Tibério, poderia ser um denário de Augusto. O fato é que eu tenho aqui um denário de Otto. Otto foi um outro imperador romano que viveu depois de Cristo, bem depois de Cristo, ali um pouco antes do ano 70. E Otto, todos os denários eram assim, então dá para ter uma noção. Uma vez perguntaram a Jesus se era lícito pagar o tributo a César.
Jesus falou assim, traga-me um denário. Foi uma moeda dessa. Não desse imperador aqui, que isso aqui é o Otto. Eu falei, deve ter sido Tibério. Da viúva, olha. Esse aqui nem tá inteiro. Esse aqui era o centavo da época de Jesus. A mulher deu 2 moedinhas dessa. Agora, se você lembrar o que eu expliquei aqui dessa moeda falsa, eu falei que essa cor esverdeada aqui é a cor do bronze. Ela também era de bronze. Ou seja, aquela viúva que teve a sua oferta elogiada por Jesus, na verdade, ela fez uma coisa contrária à regra. Porque eu disse para vocês no início que dentro do templo só podiam ser aceitas moedas de prata. E aquela mulher chegou com a moeda de bronze. Olha que interessante. Que paradoxo. Deus aceitou algo contrário à regra e rejeitou algo de acordo com a regra. Essa é a diferença da religião da graça e da religião do legalismo. E então, você está gostando desses comentários que eu estou fazendo aqui? Estou esclarecendo para você alguns pontos da Bíblia? Você entende? Olha como é que amplia. Lembra que eu falei que a arqueologia não é só para confirmar a historicidade da Bíblia, mas ela também joga luz nos textos da Bíblia. Eu sei que agora você vai ler essa história da viúva pobre com outros olhos. Com outros olhos. E é isso que eu procurei colocar aqui na enciclopédia histórica da vida de Jesus. Como eu sei que nem todo mundo pode ir a Israel, eu trouxe um pedacinho de Israel aqui, através dos QR Code. E para quem está chegando agora na live, você pode ganhar uma enciclopédia histórica aí que a Pai Editora vai dar de presente agora no mês de novembro. Mas as regras você vai ter que entrar lá no perfil da Pai Editora, lá tem as regras, tá bom? Você vai ter que curtir o perfil oficial da foto, vai ter que marcar 3 pessoas, vai ter que seguir o perfil da editora, da Pai Editora, o meu perfil. Então olha as regras lá, tá bom? Aí curte lá e você pode ganhar a enciclopédia histórica da vida de Jesus. Aqui nela também eu vou colocando os QR Code, onde eu explico essas coisas em loco. Eu gravei todos os vídeos em Israel, lá em Israel, para você ter uma noção. O que mais que eu posso contar para você também sobre os tempos do Novo Testamento? Já que eu falei da mulher, da viúva pobre ali, né? E que acabou dando uma oferta que seria acima de todas as ofertas, acima de todas do templo ali, e mostrei para você a moeda. Deixa-me falar com você aqui de uma outra mulher que uma vez Jesus estava na região de Tiro e Sidom, onde esse denário que era cunhado geralmente, esse denário de prata, nesse ciclo do templo, e ali veio uma mulher gritando atrás dele. E a Bíblia fala que ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia fala que Jesus não respondeu palavras àquela mulher. E como ela insistisse em ficar gritando atrás, os discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás da gente aqui, está incomodando. Aí Jesus falou para eles assim: olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus naquele momento não estava sendo de maneira nenhuma preconceituoso com aquela mulher. Jesus não era um racista. Fique tranquilo que não, definitivamente não era. Mas por que Jesus deu uma resposta tão dura? Imagine, você não é adventista, você está vindo à minha igreja, e você chega lá na minha igreja e fala assim: Rodrigo, por favor, me ajude, que eu estou com essa questão aqui. Aí eu não dou bola para você, e quando os membros da igreja falam assim: Rodrigo, despede essa mulher que está incomodando aqui, eu falo: não, eu só fui enviado aos adventistas. Você ficaria chocado, nunca mais você precisaria numa igreja adventista. Num primeiro momento parece que é isso que Jesus fez, porque ele falou assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele respondeu para os discípulos e não para ela. Na verdade, Jesus não estava recriminando aquela mulher.
Havia nos tempos de Jesus uma forma de elogiar a audácia da pessoa, a insistência dela em querer alguma coisa de tal monta que, como diz o provérbio, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Aliás, em Yiddish tem uma palavra que veio depois, o Yiddish e o hebraico posterior aos tempos da Bíblia até criaram uma palavra para isso, a palavra chutzpah, que é uma audácia que você tem quando você quer uma coisa, você vai atrás. E aí Jesus estava testando a chutzpah daquela mulher para dar uma lição de moral aos discípulos. Eles sim eram preconceituosos. Eles sim estavam com um comportamento racista em relação àquela mulher. Eles sim não queriam que Jesus a atendesse porque ela era cananeia ou cirofenícia. Eles sim. Então Jesus, justamente para dar uma lição de moral naqueles discípulos e ao mesmo tempo enaltecer a fé daquela mulher, falou com eles assim: bom, vocês estão reclamando e por que vocês querem que eu a despeça? Despeça a vocês. Vocês que devem despedi-la. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel, não é? Jesus estava sendo irônico. Você tem um homem romano deitado, ele está esticando a mão aqui para alguém servir mais um pouco, talvez um pouco de vinho. Aqui você tem um escravo que vai servir um pouco de vinho para ele. Aqui atrás você tem uma mulher, talvez seja a esposa dele, ela está passando perfume nele. Olha que interessante, ela tem um perfume aqui na mão dela, não sei se dá para vocês verem. Ela tem um perfume, ela pode ser a esposa dele ou alguma serva ali também. As pessoas, quando iam comer, eles se perfumavam. Nas terras bíblicas também acontecia isso. Por que se perfumavam? Você sabe, às vezes você vai num restaurante e eles servem umas balinhas de menta ali. Porque às vezes você comeu alguma coisa com alho forte ou com cebola, tá com uma litose, e você tem uma reunião de negócios ali, então você mastiga aquela balinha ali de hortelão, aquele chicletinho, ou chocolate de menta que eles dão, para poder disfarçar um pouquinho qualquer possibilidade de halitose. Naquela época, eles tinham essa preocupação com o cheiro. Devido à escassez da água, as pessoas não tomavam banho todos os dias. Isso é coisa de brasileiro. E de hoje, né? E antes que fale brasileiro, ninguém que é estrangeiro que está assistindo aqui não se ofenda. Mas mesmo em alguns países que eu já fui, não vou dizer quais, não há o hábito do banho todo dia, como o brasileiro toma. Eu já fui em alguns países que eu fiquei numa casa uma semana, só eu tomava banho ali. Então é uma coisa que nós aprendemos com os índios, tá bom? Não estou falando que só o brasileiro que é higiênico, não. Tá bom? Não fiquem ofendidos aí, não. Mas, isto posto, a água era escassa, você não tinha como tomar banho todo dia. Então imagine que na hora da refeição, todo mundo ficar junto ali, acolchoado, acabava dando um mau cheiro. Então havia o costume de pegar um servo, primeiro você lavava os pés da pessoa antes dele comer, mandava lavar o pé dele, e depois que você mandava lavar os pés, você colocava um perfume na pessoa. Lembra o Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Jesus uma vez foi à casa de Simão e ele reclamou com Simão. Simão, desde que eu cheguei aqui, você não mandou lavar meus pés, não me deu beijo, não me perfumou, mas essa mulher que você reclama de ser pecadora, ela chegou aqui e me ungiu a cabeça com perfume. 2 vezes aconteceu isso. Então aqui você tem aqui, de fato, a mulher com perfume para ungir o homem, para ele ficar perfumado na hora da comida, como fala o Salmo 23, como foi no episódio de Jesus com a mulher pecadora. Agora é curioso que o homem está comendo, e o que você tem aqui debaixo da mesa dele? Um cachorro. Um cachorro comendo as migalhas que caem da mesa do seu dono. Olha como é que essa pedra aqui ilustra para mim
o que Jesus quis dizer quando falou assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, ao que a mulher reclamou. Reclamou não, ela interpelou, sim senhor, é verdade, mas os cachorros comem, os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Por incrível que pareça, tudo leva a crer que os judeus da época de Jesus não tinham o costume de ter cachorros de estimação. A exceção à regra seriam pastores de ovelhas, mas esses eram até considerados mais imundos, mais impuros. Mas as pessoas normais nas cidades não tinham cachorro de estimação. O cachorro era quase um animal selvagem. Mas no mundo greco-romano era diferente. Eles tinham sim o costume de ter cachorros de estimação. Tanto é que lá em Pompeia, por exemplo, você sabe a história da tragédia de Pompeia, que no ano 79 o vulcão Vesúvio entrou em erupção e acabou com a cidade de Pompeia e a cidade de Herculano, e aquela crosta de cinza vulcânica com lava acabou cobrindo muitas pessoas e os corpos endureceram. Depois eles colocaram ali um gesso para poder ver como é que os corpos estavam, e aí nós tivemos uma noção como as pessoas estavam antes de morrer. E encontraram agora, em 2018, 3 cavalos mortos, e alguns anos antes encontraram um cachorro todo retorcido que estava com coleira e uma corrente, por isso que eles retorceram, não conseguiu fugir na hora do fogo. Então o cachorro todo retorcido, mostra que eles tinham cachorro de estimação. Alguns quadros também, cachorros também de estimação. E aqui eu tenho esse exemplo também dessa lápide funerária, onde o cachorro está comendo da mesa do seu dono. Então é como se a mulher dissesse para Jesus assim, eu sei que aqui em Israel vocês não têm esse costume de ter cachorros em casa, mas de onde eu vim, os cachorros ficam perto da mesa e eles comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então, Senhor, dê-me apenas um pouco dessas migalhas e eu ficarei satisfeita. Eu acho que contando isso para você amplia tremendamente a ideia da fé daquela mulher, não é mesmo? Tremendamente. Bom, tudo isso está aqui no livro A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, mas eu não falo só de questões históricas, não. Tem uma parte aqui que eu resolvi gastar também do livro. Aqui é a parte que eu conto como é que eram os hábitos, as ceias da época de Jesus, olha. Tá bem? Como é que as pessoas comiam, os banquetes, regras de etiqueta na hora de comer, o cardápio da época de Jesus, como é que era o pão, como é que eram essas coisas todas. E se alguém quiser adquirir o livro, lá no site da Pai Editora, no perfil da Pai Editora, você vai poder aprender como é que você pode adquirir, ou quem sabe até ganhar o seu exemplar, se seguir aquelas regrinhas ali. Mas como eu estava dizendo, eu não fiquei só na parte histórica, não. Eu resolvi, no início, tratar também um pouquinho de apologética. Na teologia moderna, a partir de Reimarus, que é esse camarada que aparece aqui, olha, e outros mais que eu vou mencionando aqui, a chamada teologia liberal, aí você tem Rudolf Bultmann, você tem David Strauss, você tem Fernand Bauer, você tem Albert Schweitzer, todos esses cavaleiros elencados aqui, pessoas intelectuais de universidades da Europa, da Alemanha, sobretudo de Stuttgart, de Münster, de outros lugares ali, eles falavam que o Jesus da história não tinha nada a ver com o Jesus dos evangelhos, que Jesus foi fabricado. Então existe um Jesus real que talvez existiu, porque alguns negavam a existência dele, outros achavam que era impossível saber se ele existiu ou não. Então existe um Jesus histórico e um Jesus da teologia. Então eu trabalho um pouquinho ali os argumentos racionais para a existência de Jesus, se os evangelhos são dignos de credibilidade histórica ou não. E na última parte do livro eu trato também um pouquinho sobre cristologia. Aí eu já dialogo um pouco com a teologia sistemática. Tá bom? Então é um livro que você pode ler e usar aí na sua igreja, no seu pequeno grupo, na sua escola dominical, escola sabatina, na sala de aula para fazer um trabalho acadêmico de teologia, ou até mesmo para a sua leitura diária para conhecer mais a respeito de Jesus. Eu quero mostrar mais uma moedinha para vocês aqui. Esta aqui é uma moeda de Herodes Agripa. É uma moeda de Herodes Agripa. Tá bom? E olha que interessante, ela é marcada que ela tinha grãos de cevada de um lado, e do outro lado, olha o que havia aqui, que era um símbolo de, não sei se dá para vocês verem, de status, não sei se está dando para ver bem, era uma sombrinha.
Deixa eu ver aqui, ela não está tão bem visível, não. Ela está mais apagada. No museu tem algumas com melhor qualidade. Ela tem uma sombrinha aqui. E essas moedas todas circulavam na época de Jesus e vão nos ajudando a contar a história do Novo Testamento.